Olá pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Então, como nós havíamos combinado, a nossa aula de hoje ela vai ser assíncrona, tá? E a ideia é falar um pouquinho sobre dois ensaios não destrutivos bastante importantes, que são os líquidos penetrantes e também as partículas magnéticas, tá? Antes da gente falar sobre eles dois, fazer uma pequena introdução aí aos ensaios não destrutivos. Então, até agora, né, todos os ensaios que nós conversamos anteriormente são considerados ensaios destrutivos, né? Por quê? Em todos os ensaios que a gente viu até agora, o material ele sempre sofre ali alguma alteração permanente, seja de propriedade física, química, mecânica ou dimensional, né? Ou ainda uma mistura de alterações permanentes aí nessas propriedades. No caso dos ensaios não destrutivos, o material testado ele não vai se alterar de forma permanente, né? Em nenhum desses aspectos aí, nem físico, nem químico, nem mecânico e nem dimensional, tá? Então, o objetivo de um ensaio não destrutivo, o principal objetivo é a detecção e avaliação de descontinuidades no material, né? Ou seja, basicamente a gente pode dizer que a gente está procurando trinca no material, né? Se o material ele tem trinca. Então, alguns exemplos de ensaios não destrutivos são a própria inspeção visual, né? A própria verificação visual ali, o líquido penetrante, que a gente vai conversar um pouco, as partículas magnéticas, aí a gente tem também o ultrassom, a radiografia, a corrente parasita, análise de vibrações, termografia, emissão acústica, estanqueidade e tem alguns outros ainda, né? Então, esses são apenas alguns dos ensaios não destrutivos, talvez os mais usados, tá? E aí onde que eu aplico os ensaios não destrutivos, né? Em soldas, materiais fundidos, forjados, laminados, em plásticos, em concreto, né? Então eu consigo aplicar em várias classes de materiais, né? Sejam os materiais metálicos, poliméricos aí, ou mesmo cerâmicos, né? Consigo utilizar nos setores de petróleo, petroquímico, nuclear, aeroespacial, siderúrgico, ferroviário, naval, eletromecânico e automotivo, né? Qual é o grande diferencial dos ensaios não destrutivos? A maioria deles eu consigo realizar em campo, né? Então, enquanto lá nos ensaios destrutivos eu tinha um equipamento geralmente grande, né, que ficava em algum lugar e aí então eu levava lá minhas amostras ou minhas peças para testar. Os ensaios não destrutivos geralmente são dispositivos que eu consigo transportar com maior facilidade. Então, eu consigo levar isso para uma obra, né? Para um projeto um pouco maior, consigo deslocar ele com maior facilidade para fazer os testes lá em campo, tá? Isso é um diferencial dos ensaios não destrutivos. Bom, vamos falar primeiro sobre o líquido penetrante, né? Quando que surge a ideia do líquido penetrante? Então, no século XX, aí, com a expansão da malha ferroviária nos Estados Unidos, eles procuravam cada vez mais, né, aperfeiçoar aí a questão das estruturas metálicas aí dos sistemas ferroviários, né? E um grande problema que eles enfrentavam era que, como o peso das cargas era considerável, né, era grande, esses trilhos eles sempre trincavam, né, ou mesmo partiam. Então, o que eles pensaram em fazer? Primeiro que essas trincas que existiam ali nos trilhos, elas dificilmente eram notadas, né? Porque, além de tudo, os trincos já dificilmente iam estar limpos, né? Para permitir essa verificação. Então, eles desenvolveram o que eles chamaram inicialmente de método de óleo e giz, né? Método do óleo e giz. Então, o que eles faziam? Eles limpavam esses eixos com água fervente, né? Ou alguma solução ali para decapar, né? Para tirar qualquer película ali, qualquer crosta da superfície desses trilhos. Aí esses eixos, né, eles eram secos, né? E depois eles colocavam isso num tanque com óleo e querosene. E aí o eixo ficava lá por bastante tempo, né? Ficava algum tempo lá imerso. E aí quando eles tiravam de dentro do eixo, eles limpavam de novo, né? E aí, quando estava tudo limpinho, seco, eles aplicavam uma camada de giz, né? Pintavam a superfície com uma camada de giz.
E aí, por fim, eles martelavam essa peça, né? E onde houvessem trincas, esse óleo que estava na parte de dentro do material, ele ia sair, ia manchar ali a película de giz, né? Então, essa foi a primeira ideia que se teve quando foi o início aí da técnica de líquido penetrante. Não que hoje em dia seja muito diferente, né? Hoje em dia foi um pouco aperfeiçoado, mas a ideia básica eu acho que ela se mantém, né? Então, qual o objetivo do líquido penetrante? Detectar descontinuidades abertas na superfície das peças, como trincas, poros, dobras, coisas que eu não consiga ver a olho nu, tá? Primeira etapa para que eu possa fazer o teste de líquido penetrante: preparar e limpar a superfície do material, né? Então, eu vou remover ali qualquer tinta que exista, camada protetora, óxido, areia, graxa, óleo, poeira, qualquer resíduo ali que possa interferir, que o penetrante ele entre na descontinuidade, né? Na trinca ou no poro, enfim. Depois que eu limpo, aliás, a limpeza ela pode ser feita com algumas soluções diferentes, né? Dependente do que está contaminando a superfície. Então, ó, se eu tiver óleo ou graxa, eu posso usar o vapor desengraxante, limpeza alcalina quente, solvente ou removedor. Se eu estiver falando de verniz, terra ou carbonos, né, ou carbonetos ali na superfície, posso usar ainda solução alcalina, escovamento, vapor, jateamento. Se eu tiver ferrugem ou óxido na superfície, eu posso usar solução alcalina ou ácida, escova manual ou rotativa, vapor e jateamento. Então, dependendo do que está contaminando ali a minha superfície, eu tenho algumas soluções aí mais indicadas para fazer essa limpeza, tá? No segundo momento, no segundo estágio, eu vou aplicar o líquido penetrante, né? Então, o líquido penetrante ele pode ser aplicado por pincel, pode ser por imersão, por pistola, por spray, né? Geralmente é um líquido que pode estar na cor vermelha, né? Mas pode também ser um líquido ali fluorescente que consiga penetrar nas descontinuidades depois de um tempo ali em contato com a superfície, né? Então, já limpei, já apliquei o líquido penetrante, vou remover o excesso, né? Pode ficar algum excesso ali. Então, depois que eu deixar o tempo mínimo ali de penetração, eu vou remover o excesso de forma que a superfície fique totalmente limpa desse líquido aí, tá? Ele deve estar só na descontinuidade, não espalhado pela superfície. No quarto estágio, eu vou então fazer a revelação, né? Vou aplicar o revelador ali. O revelador a gente pode chamar grosseiramente parece muito um talco, né? Branco. E aí ele pode ser aplicado a seco ou posso aplicar ele também misturado com algum líquido, vai depender um pouco do que eu estou tentando analisar, né? Do material que eu estou analisando. Por fim, eu faço a inspeção, né? No caso dos líquidos penetrantes visíveis, a inspeção vai ser feita à luz branca, à luz natural. Se o meu líquido for fluorescente, aí eu preciso de um ambiente mais escuro e a presença de uma luz negra, tá? Então, quando eu aplico, né, quando eu vou verificar agora fazer a inspeção, se tiver alguma trinca, eu vou ter um fundo branco, né, e a indicação da descontinuidade em vermelho ou em fluorescente. Aí, ó, aqui a gente consegue ver, né, então, ó, eu tenho lá bem visíveis as trincas, né, aqui também, né, tenho bem visíveis ali dois poros, ali dois furinhos na solda, né. Aqui, ó, muitas trincas na solda também, aqui também, né? Então, eu consigo ver claramente aí as trincas que talvez a olho nu eu não conseguisse ver no início, tá? Por fim, então, eu faço a limpeza, né, e elaboro um relatório aí do ensaio. Então, eu tenho que eliminar, né, tenho que limpar aí a superfície de qualquer resíduo, que pode ser que atrapalhe um pouco depois se eu tiver processos de fabricação posteriores, tá? Ou mesmo o próprio uso se eu já estiver testando um produto acabado. Quais são as vantagens do ensaio de líquido penetrante? A principal vantagem é a sua simplicidade, né? Então é fácil de fazer e também de interpretar os resultados. Não precisa de muito treinamento para que a pessoa consiga fazer, na verdade, qualquer pessoa consegue fazer, desde que siga os passos ali. Não há limitação quanto ao tamanho e forma das peças, então eu posso fazer qualquer tipo de material, em qualquer dimensão, qualquer formato de material. O ensaio ele consegue revelar descontinuidades extremamente finas, da ordem de
0,001 milímetros de largura, né? Coisas que eu não conseguiria ver a olho nu. E aí, eu consigo comprar tranquilamente um kit, né, para fazer o teste líquido penetrante na internet. Então, ó, custa aí por volta de R$ 83, né, e já vem tudo ali para fazer a limpeza, o líquido penetrante, o removedor, né, já vem tudo, tá? Beleza. E aí outro teste que a gente vai falar um pouquinho é sobre o teste de partículas magnéticas, né? O ensaio de partículas agora já é outro, tá? Então a gente falou um pouquinho sobre o líquido penetrante, agora um pouquinho sobre as partículas magnéticas. O teste de partículas magnéticas, ele é bastante usado na indústria para detectar trincas superficiais e também subsuperficiais, a até 3 milímetros de profundidade da minha superfície em materiais ferromagnéticos, né? Então essa característica é importante. Eu só consigo aplicar, né, esse teste em materiais ferromagnéticos. O que são esses materiais? Materiais que têm forte atração pelo ímã, como por exemplo ferro, níquel, cobalto e praticamente todos os tipos de aço, tá? Então, o que é o campo magnético, né? O campo magnético é essa região aqui que vai circundar o ímã quando que está efeito, né, sob o efeito de forças invisíveis, que são essas forças magnéticas. Então, o meu campo magnético ele é formado por essas forças magnéticas aqui, tá? Essas linhas aqui que eu vejo no desenho são as chamadas linhas de indução, né? São as linhas de força do campo magnético. Então, essas linhas de força do campo magnético, também chamadas de linhas de indução, elas que compõem o meu campo magnético, né? Em qualquer ímã, essas linhas saem do polo norte do ímã e caminham em direção ao polo sul do ímã, tá? É importante falar que durante essa caminhada aqui das minhas linhas de força do campo magnético, não ocorre transporte de nenhum tipo de material, tá? Então, essas linhas aqui, elas são invisíveis, né? A gente não consegue ver isso. Bom, como que tiveram a ideia, né, do teste de partícula magnética? Beleza, isso aqui tranquilo, né? Que as linhas de força magnética ali vão do polo norte para o polo sul do ímã, criando campo magnético, beleza. Mas de onde veio a ideia do teste de partículas magnéticas? Então, ó, no início do século, não desse século, do século passado, esse senhor aqui ele observou que ao usinar peças de ferro e aço num torno com mandril imantado, as finas limalhas eram atraídas para rachaduras visíveis existentes na peça. Ou seja, as linhas de fluxo que passam por um material submetido a um campo magnético são alteradas por descontinuidades existentes no material. Então, se o material está recebendo ali, o material ferromagnético está recebendo um campo magnético, se houver ali algum tipo de descontinuidade, e eu colocar lá, né, no caso do cara aí, provavelmente era o próprio cavaco, né? Mas se eu colocar lá alguma partícula magnética, essas partículas vão ser atraídas para essa descontinuidade, né? Caso haja descontinuidade, as partículas vão ser atraídas para a descontinuidade. Mas por que isso acontece, né? Por que as partículas, ou por que o cavaco, aí no caso do Hooke, por que elas foram atraídas para a descontinuidade? Então imagina, ó, você tem lá, né, o seu ímã, lembra que as linhas ali de força, né, do fluxo magnético vai do norte para o sul, né, sempre. Se houver uma descontinuidade, é como se eu criasse aqui, ó, né, como se fosse criado aqui um novo campo magnético, né? Então ó, eu tenho o campo magnético do ímã e tenho ali o campo magnético da descontinuidade. Então, um campo magnético dentro do outro campo magnético, né? E aqui que vai acontecer? Vai do norte para o sul também, né? Só que aqui, veja, ocorre a inversão desse fluxo, né? Porque, ó, sul, norte, beleza. Se eu tenho uma descontinuidade, norte e sul. Então, ó, eu crio no sentido contrário, isso sempre vai acontecer. Eu vou criar ali na descontinuidade um fluxo no sentido contrário ao fluxo magnético da minha peça toda, né? E aí o que acontece? As partículas magnéticas vão ser atraídas para isso daqui que a gente chama de campo de fuga, né? Então,
Vamos dar uma olhada nas etapas todas envolvidas aí no ensaio de partículas magnéticas. Então, primeiro, preciso, igual lá no ensaio de líquido penetrante, preparar e limpar a superfície, né? Então, remover sujeira, oxidação, qualquer contaminante ali da superfície, eu vou remover para que não sejam criados falsos campos de fuga na superfície, tá? Ou mesmo para que eu não contamine as minhas partículas, né? E depois não consigo usá-las novamente. Para limpar, eu posso utilizar um jato de areia ou granalha de aço, passar uma escova de aço na superfície, ou se eu preferir, estiver disponível, eu posso usar um solvente, tá? Segunda etapa, eu preciso magnetizar essa peça, né? E aí, para magnetizar, ó, tem diferentes métodos aqui. Pode ser o método longitudinal, circular, multidirecional. E aí, ó, o interessante aqui é que para esse método longitudinal, né, a gente tem um dispositivo que é vendido aí tranquilamente, você consegue comprar, que é o yoke, né? O yoke ele vai criar ali na peça um campo magnético longitudinal. Daqui a pouquinho eu coloquei a imagem do yoke, né? E qual é a grande facilidade? Você levar esse yoke para qualquer lugar para fazer o teste, né? Então é uma ajuda grande aí quando eu tenho que fazer um teste em uma estrutura já pronta, né? Levar isso para campo, tá? Então eu vou magnetizar a minha peça, criar nela lá um campo magnético. Terceira etapa, eu vou aplicar as partículas magnéticas. Essas partículas magnéticas, elas podem estar na forma de pó, em pasta, ou ainda elas podem estar suspensas em líquido, né? E aí eu posso ter também diversas cores de partículas magnéticas, né? Posso pensar nelas para utilizar em inspeção em luz branca, luz natural, ou posso utilizar partículas fluorescentes, caso eu vá utilizar a luz negra no ambiente escuro, tá? Então, eu posso classificar a aplicação das partículas quanto à forma das partículas, né, via seca, via úmida ou suspensa em líquido, aliás, via seca em pó, ou via úmida suspensa em líquido, ou quanto à forma de inspeção. Posso usar a luz branca ou posso usar a luz negra, né? E aí, se eu for usar a luz branca, partículas magnéticas visíveis, se eu for usar a luz negra, partículas magnéticas fluorescentes. No quarto estágio ali, eu vou fazer a inspeção da peça e a limpeza, né? Então, imediatamente ou mesmo em conjunto com a etapa anterior, né, eu já vou verificando aí o que está acontecendo, né, registrando os resultados também. Se houver então alguma imperfeição, alguma trinca, algum poro, algo do tipo, até uma profundidade de 3 milímetros da superfície, as partículas magnéticas elas vão ser atraídas pelo campo de fuga causado pela descontinuidade, tá? Depois que eu terminei, é importante, né, se a peça ainda estiver magnetizada, eu preciso desmagnetizar ela. Por quê? Isso pode interferir posteriormente se eu tiver um processo de usinagem ou soldagem para fazer, ou mesmo se eu for utilizar algum instrumento depois desse material aí, se tiver magnetizado pode dar interferência, tá? Então é bom desmagnetizar a peça. Aqui a gente consegue ver, né, as partículas magnéticas fluorescentes para o caso de e aí eu tenho que utilizar uma luz negra, né, para verificar ali onde elas se juntaram. Isso aqui é tudo campo de fuga, né, tudo descontinuidade que o meu material tinha. E aqui é o yoke, né? O yoke é esse dispositivo que eu consigo, através dele, né, coloco ele em contato ali com a minha peça, consigo gerar ali um campo magnético, né? Então ele é portátil, eu consigo levar ele para qualquer lugar aí para gerar um campo magnético, tá? Quanto ele custa? Eu pesquisei rápido, né, no Mercado Livre, achei por 2.100, né, um dispositivo desse. Então geralmente quando a empresa tem muitas empresas de consultoria, né, que fazem testes aí destrutivos e não destrutivos também, então acaba compensando, né, adquirir o dispositivo e pelas vantagens que ele traz também, tá? Não estou falando de nenhum modelo específico aqui, pesquisei só lá o yoke para ensaio de partícula magnética e aí achei por esse valor, tá? Bom, pessoal, era isso, né? Vou deixar uma atividade para a gente validar a presença da aula de hoje. E aí a gente se vê na semana que vem, se não me engano já é a nossa aula de revisão, tá? E aí é isso, tá bom? Se cuidem, bom restante de semana. Nos vemos na próxima terça-feira, tá bom? Abraço.